Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Eu pergunto como está a sua vida, como você está chegando a esse final de ano. Você é aquela pessoa que hoje tudo que coloca a mão dá errado, você é aquela pessoa que percebe que a sua vida tem andado em círculos. Há uma angústia muito grande porque até aquilo que era para dar certo está dando errado. A sua vida é marcada por limites. Você não consegue romper limites, ultrapassar barreiras na sua vida profissional? Eu gostaria de trazer para você essa questão. Como está a sua vida, tanto externamente como interiormente? Quantas pessoas, por exemplo, por causa do desemprego, têm caído em depressão? Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Pesquisadores afirmam que o mundo enfrenta uma crise de depressão sem precedentes. A doença que mais cresce no mundo é como um buraco sem fundo. É o que dizem quem luta contra a depressão. Muitos tentam preencher esse vazio com remédios, terapia, distrações, que podem até se tornar vícios. Mas a verdade é que para muitos isso não basta. A sensação de estar sozinho, de não encontrar um propósito, tudo parece piorar com o tempo. Marcela tem sentido uma tristeza avassaladora, que nunca vai embora. Você se sente como se fosse num buraco sem fundo, num fosso escuro. Minha família não merece, e nem eu, né? Você não vê a hora de superar esse problema? Com certeza. Tem que ser rápido. Isso aí não vai me dominar. Você já se perguntou se tem buscado ajuda no lugar certo? Nos tempos atuais, onde a depressão é cada vez mais comum, é importante lembrar que ninguém precisa lutar sozinho. A depressão não surge do nada. Ela pode ser desencadeada por diversos fatores, como o desemprego, perder o trabalho, sentir-se impotente, ver as dívidas se acumulando. Tudo isso pode abrir as portas para um vazio que parece impossível de preencher. Todos os dias, milhares de pessoas buscam por uma vaga no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, 7,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Em um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a Praça da Sé, uma mãe com 4 filhos vive uma dura realidade. Eu vim de Curitiba para cá, atrás de serviço, e aí acabou que não rolou, a gente ficou em situação de rua, 8 dias dormindo na praça, tendo que procurar Ministério Público, as coisas, porque não conseguia a vaga. Karina, como milhares de mulheres, é o único apoio que os filhos têm. Sou a base deles. Por mais que seja julgada, eu sou a base deles. Uma mulher, quando ela chega no meu estado, para quem já me conhece, já me viu, sabe que eu tinha tudo. Ver minhas fotos de antes, me ver agora, claro, não vai entender, vai achar que é álcool, é totalmente outra vida. E não é, a tristeza, a solidão, falta de apoio, falta de rede de apoio, leva uma pessoa a isso. Nas redes sociais, os internautas falam que muitos estão desempregados e endividados. Tá impossível arrumar emprego, tô ficando desesperada. Tô quase desistindo, desempregado e endividado. Preciso urgente de emprego, estou na luta há meses, desesperada aqui. Depressão, desemprego, dívidas. 3 condições que juntas criam um ciclo de desespero e desânimo. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, existe um caminho, um recomeço. Você sabe como dar o primeiro passo? Essa é a pergunta que fica, né? Então eu digo a você, você tem que se voltar para Deus. Sim, porque na força do seu braço, você não tem condições sozinha
de vencer essas dificuldades, ultrapassar as barreiras. Por esta razão que nessa próxima segunda-feira agora, 9 de dezembro, nós teremos o 10º clamor para a queda das muralhas. Quantas são as pessoas que estão como as muralhas de Jericó em suas vidas? Ou seja, Jericó era uma cidade que estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Você pode conferir isso no texto bíblico em Josué capítulo 6. Mas Deus deu a direção a Josué e aos seus homens que rodeassem a cidade 13 vezes, 13 voltas. E eles então clamariam, contariam com Deus. E Deus fez o sobrenatural. As muralhas que eram intransponíveis, que eram espessas, enormes, caíram por terra. E eles não tinham nenhum material bélico, eles não tinham pólvora para explodir as muralhas. Foi algo que veio realmente de Deus. Deus fez as muralhas caírem por terra. Então, aquilo que separa você da quitação das dívidas, aquilo que separa você daquele emprego melhor, aquilo que tem te separado daquela vitória na justiça, obter aquilo que é seu de direito, essa muralha vai cair. Será o 10º clamor para a queda das muralhas e nesta segunda-feira, dia 9, nós vamos realizar inclusive a bênção para os lojistas. Tanto pessoas que têm lojas físicas quanto lojas virtuais, chamada e-commerce. Esteja com a gente, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, em especial às 18 horas, cair da tarde. Bispo Jean estará realizando essa reunião e juntos eu estarei com você às 19h30 na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Tá certo? Você é o nosso convidado, todo especial, se programe e se organize. Vamos agora chamar a nossa repórter que vai conversar com o José. Veja a vida dele antes do pacto, como está agora. Quantas pessoas conseguem conquistar de um lado e perder do outro? Até parece que tudo que conseguem ajuntar são as dívidas. Como mudar essa situação? Vamos acompanhar a história do José, que vai contar pra gente como foi que conseguiu sair dessa. Olá, José, como era a sua vida antes? Antes de conhecer a reunião da prosperidade com Deus, a minha vida era uma derrota. Sempre fui comerciante do ramo de alimentos e bebida. Ganhava até muito dinheiro, mas não prosperava, entendeu? Era uma vida de destruição. O dinheiro entrava com uma mão e saía por outra, em farra, em bebedeiras, que chega ao ponto até de faltar as coisas em casa, entendeu? Tinha carro, perdi carro com agiota, dívida com agiota. Eu cheguei a dever mais de 100 mil agiota. Qual foi a sua pior situação? A pior situação da minha vida foi quando eu perdi o chão. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mais nada. O meu veículo, paguei agiota, dei agiota, perdi com agiota, o da minha esposa. Quando eu vi, eu não tinha dinheiro mais nem para comprar uma fralda para minha filha. Foi meu fundo de poço. E foi aí onde eu entrei em depressão. Entrei em depressão. Uma noite eu dormi um pedaço de fio para me poder tirar a própria vida. E na madrugada eu assistindo uma programação e eu vi que minha vida tinha jeito. Porque eu vi um testemunho de outra pessoa e para ela teve jeito, por que não para mim? E esse aí foi meu fundo de poço. Então conta pra gente como foi que você teve uma mudança de vida. Minha situação começou a mudar porque eu vi aquele testemunho e vi que mudou a vida daquela pessoa, por que não mudaria a minha vida? E aí comecei a ir para a reunião da prosperidade com Deus, comecei a receber os ensinamentos e minha vida começou a mudar completamente. Não tive mais desejo de suicídio, Deus começou a me dar direção e conquistei meu comércio de volta e hoje é uma bênção. Quais são as suas conquistas? Hoje, após a minha aliança com Deus, eu conquistei o que eu tinha perdido lá atrás. Conquistei meu comércio, hoje tenho 3 comércios, tenho casa, tenho minha casa própria, tenho meu comércio próprio, tenho terreno, 3 carros, moto, graças à aliança que eu fiz com Deus. Qual é a sua maior riqueza hoje? A maior riqueza que eu conquistei não foi os bens materiais, não foi conquistar os restaurantes de volta, carro, casa, foi ter o Espírito de Deus dentro de mim, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me guia, é o que me traz a paz, é a maior riqueza que um ser humano pode ter, de conquistar, é o Espírito Santo. Muito obrigada por contar a sua história. Eu que agradeço a oportunidade e espero que minha história ajude outras pessoas. Que Deus abençoe.
Olha só, se você também deseja mudar a sua situação, faça como o José, estabeleça uma aliança com Deus e você vai ver tudo mudar na sua vida. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Muito obrigado à nossa repórter, obrigado ao José que testemunhou aí a vitória fazendo um pacto com Deus. E segunda-feira agora, não se esqueça, hein? 10º clamor para a queda das muralhas, com a bênção para os lojistas. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e ao cair da tarde com o Bispo Jean, às 18 horas. Juntos vamos estar à noite, 7h30 da noite, 19h30, eu estarei com você. Avenida Mauro Ramos, 1310. Venha firmar você também um pacto com Deus. Você vai dar a volta por cima ainda este ano, eu creio. O mundo inteiro se move neste período. O final de ano é o momento mais esperado. Metas para alcançar, negócios para prosperar, sonhos para realizar. A expectativa é alta e as oportunidades são grandiosas. Mas para muitos, o que começa com esperança, termina em frustração. Grandes metas, mas poucos resultados. Sonhos elevados, mas realidades decepcionantes. Oportunidades à porta, mas dificuldades no caminho. Não deixe que isso aconteça com você. Este pode ser o melhor final de ano da sua vida. Vamos buscar em Deus o sucesso financeiro. Participe nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, do 10º clamor pela queda das muralhas, com a bênção para todos os lojistas. Organize-se, programe-se, Deus te chama. O texto sagrado em Isaías 45:2 fala, né? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Isso é bíblico. Mas para que isso aconteça, você precisa colocar Deus adiante de você. Na teoria, todos dizem crer em Deus. Na teoria, todos falam, Deus está comigo. Isso na teoria. Mas na prática, nem todos buscam a Deus. Nem todos têm uma aliança com Deus de fato e de verdade. Por esta razão, a sua atitude de sair de onde estiver e vir aqui à Catedral da Fé, nesta segunda, dia 9, expressa a sua crença. Você vai entender na palavra dele como se aliar a ele, como ter vida com Deus, como vencer as barreiras, como ter inspirações, enxergar o que você não está enxergando. Então, 6 horários está aí na sua tela, tome nota de um dos 6, nosso endereço está aí, vamos lutar juntos. Isso acontecerá em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, em todo o estado de Santa Catarina. Vamos a alguns resultados de muitos que têm acontecido às segundas-feiras. Qual o nome do senhor? É André. Seu André, vitória aqui no pacto. É o aluguel, eu saí do aluguel, né? Vim do Nordeste faz 12 anos já e consegui a minha casa própria. Do aluguel para casa própria. Tomou posse. Tomei posse. A muralha que impedia isso caiu por terra. Caiu por terra. Amém. E coisas maiores virão. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Felipe. E a vitória, Felipe? Mês passado, na verdade, eu recebi um checkmate mais ou menos da minha supervisora. Eu já estou há quase 2 anos na empresa, é uma agência bancária, e basicamente ela falou que eu não estava me encaixando na empresa e que basicamente eu estava com a corda no pescoço, pronto para ser mandado para a rua, assim, basicamente. E nesse mês que passou agora, eu fiz a maior nota que eu nunca fiz em 2 anos do banco. Tipo assim, eu bati a minha meta, ultrapassei a meta, fiquei com 4 dias de folga, tipo, não fiquei sem ir trabalhar, mas fiquei 4 dias basicamente sem fazer nada, porque eu já tinha batido a minha meta, e foi a maior nota que eu tirei desde que quando eu comecei, desde o ano passado, em fevereiro. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Amém? Então, as pessoas estão vencendo. Então, nesta segunda, dia 9, pegue um papel, escreva o valor das dívidas, as metas que você quer alcançar, sabe? Aquilo que você precisa ainda este ano realizar. Escreva num papel as vitórias que você precisa e faça chegar até ao altar de Deus. Vamos lutar juntos. E você que é lojista, você vai ter a bênção especial para você. Claro, nós convocamos todos os profissionais, todos, não importa o ramo de atividade. Mas os lojistas terão uma bênção especial nesse 10º clamor da queda das muralhas. Vamos agora acompanhar mais alguém que, fazendo aliança com Deus, segunda-feira está vencendo. Meu nome é Ana Carolina, tenho 35 anos e sou empresária. Por volta dos 9 anos,
eu percebi que havia algo de errado com meus pais. Eles não brigavam na minha frente, mas a gente conseguia sentir o esfriamento entre eles e eu pude presenciar a separação deles. E eu cresci uma criança revoltada. Eu não aceitava e eu acabei me tornando muito rebelde. Nessa época, eu passei a conhecer a noite e passei a sair para as baladas, e lá nas baladas eu aprendi a beber. Por volta dos meus 25 anos, eu decidi empreender. E aí meus pais me ajudaram, mais uma vez. Eles me ajudaram com a abertura de uma loja. De forma rápida, eu decidi abrir a segunda, a terceira e a quarta. Eu tinha o dinheiro, eu tinha o poder aquisitivo. Então, eu entrava nas melhores baladas, eu bebia com pessoas da sociedade. Eu passei a me influenciar muito mais. Eu comecei a conquistar tudo para o meu ego. Eu fiz do dinheiro meu Deus. Eu comprava tudo, né? Eu conseguia comprar o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, mas eu não tinha paz. Parecia que a minha alma, ela estava gemendo. Era como se ela chorasse e eu não sabia o que fazer. Me dava o desespero. Era como se eu levasse um soco na boca do estômago e buscasse o fôlego e não vinha. Na frente da loja havia uma igreja. Igreja Universal. E meu pai passou a frequentar essa igreja. E ele me convidou para ir. Eu cheguei a visitar, mas eu não fiquei, não levei a sério. Mas eu era tão prepotente, tão arrogante, que o que eu queria mesmo era ser rica. Eu comecei a perder as lojas. Eu perdi uma, depois a segunda, a terceira. E aí, eu tinha conquistado um carro. Chegou um oficial de justiça e perguntou quem era o dono do carro. Eu me apresentei e ele falou, então, você tira as suas coisas que eu vou levar o carro. E aí eu saí de dentro do carro. Eu estava em outra cidade, eu saí de dentro do carro e eu me lembro até hoje. Eu fiquei olhando ele levar o carro e eu com as coisas tudo na mão. Essa para mim foi a maior humilhação, mas ainda não foi o fundo do poço. O fundo do poço, eu costumo dizer que eu passei dele. Eu fui buscar dinheiro com a agiota. Passei a dever a agiota. E era constante. Eu fui trabalhar em um shopping de domingo a domingo e isso chamou muito a minha atenção, porque o que eu pagava de salário para as minhas colaboradoras, eu passei a ganhar bem menos. E um dia, uma pessoa que eu devia me chamou no telefone e falou que ia atrás dos meus pais. Eu me tranquei no quarto e eu falei para minha mãe, eu perdi tudo. Eu só não passei fome porque ela me deu o que de comer. Eu perdi o carro, que simplesmente levaram. Eu sentia como se as lojas saíam todas da minha mão. E eu tinha aquele trabalho que eu não queria. Eu me lembro que quando eu saí do quarto, o meu olho estava tão inchado e vermelho, tão inchado. E aí eu comecei a passar mal em casa. Minha mãe, ela falou, vamos ligar para a Igreja Universal. E aí ela ligou pro SOS aqui, era noite. Minha mãe falou que era para eu escutar o que o homem de Deus estava falando no telefone. E aí eu pude escutar. Ele falou, olha, o que você precisa hoje é de ajuda. Você tem que se render. Eu fui procurar a Igreja Universal, mas desta vez disposta a obedecer. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente existe, o Senhor muda a minha história. Mas se o Senhor não mudar, me leva. É tudo ou nada. Com tudo isso, eu aprendi a usar fé. Eu aprendi que tudo era na oração.
já liberta, né? E eu nunca me esqueço que o pastor falou pra mim, olha, agora que você se limpou, você precisa se preencher. Você tem que se preencher com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. E aí eu passei já a olhar a vida de outra forma, de outro sentido. Eu fui percebendo que aquela avareza, aquele materialismo também eu não tinha mais. Os problemas, eu não me entregava mais para eles. Eu tinha certeza que eu ia resolver. Então, com um processo assim, bem lento, as coisas foram se organizando. Eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, na frente do altar. E quando eu me levantei, foi como se eu tinha certeza que ele estava comigo. E a minha oração foi tão sincera, que ele me acolheu. Aquela noite eu me senti acolhida. Hoje eu tenho a certeza que sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu tenho a certeza que foi Ele que providenciou tudo. Todos os detalhes, os mínimos detalhes, eu tenho certeza que foi Ele que proveu. Ele para mim, o Espírito Santo para mim é tudo. É mais que o ar que eu respiro, é mais do que minha própria vida. E tudo que eu conquistei, tudo que Deus me proporcionou, não é nada, para mim não é nada perto dessa certeza, dessa comunhão com Deus. Eu busco pelo alimento da minha alma, para o dia que Deus me buscar, eu ir encontrar com Ele. A Ana Carolina está aí, né? Um exemplo de alguém que, se aliando a Deus na prática, está prevalecendo, está vencendo. Então entenda, você que está acompanhando o programa agora, é Deus te buscando. Você não está nos assistindo por obra do acaso. Há quanto tempo você vem pensando numa saída, desejando uma luz, até falando com Deus, né? Meu Deus, me ajuda, me dá uma luz, me dá um sinal. E Deus te faz assistir este programa. Quer dizer, se organize, sabe, para que você entenda onde é a Igreja Universal mais próxima, consulte o site universal.org/localizar. Querendo estar conosco aqui em Florianópolis, aqui na ilha, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você que é de Florianópolis, Grande Florianópolis, esteja com a gente em 6 horários nessa segunda-feira, dia 9, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas. Bispo Jean Paulo estará neste horário e juntos nós vamos estar às 19h30 e eu tenho certeza que você vai vencer as suas guerras e as suas batalhas. Você é o nosso convidado todo especial e Deus vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? E quero lembrar a todos, que no dia 31 de dezembro, organize-se também em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, nós vamos ter então a virada da família, a vigília da virada da família. Sim, a partir de 10 da noite, às 22 horas, até a meia-noite e 10. Convide a sua família, convoque a sua família. Você que quer um ano de proteção, um ano guardado por Deus, você vê como que as coisas estão difíceis nesse mundo. Já convoque, convide a sua família, organize a sua família para estar com você em uma Igreja Universal mais próxima. Juntos vamos estar, nós aguardamos por você na Mauro Ramos, 1310, na Catedral da Fé em Florianópolis, tá certo? Dia 31 de dezembro, terça-feira, não falte. Deus abençoe a todos, fique aí com esse convite e até segunda-feira. Deus, você e sua família. Juntos no melhor lugar. Uma noite especial para o início de um novo ano. Vem aí, Virada da Família. A vigília de Ano Novo que marcará sua vida e de sua família. Terça-feira, 31 de dezembro, no Templo de Salomão. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E em todos os templos da Universal.